Além de uma experiência produtiva e de recursos financeiros, a economia açucareira necessitou de recursos humanos, isto é, de uma mão de obra para executar as tarefas no engenho. No início, o colonizador utilizou-se do trabalho do indígena escravizado, que foi uma solução relativamente barata, em quantidade suficiente para atender à demanda de mão de obra na colônia. Depois do século XVII, houve o predomínio da escravização africana em relação à indígena em áreas agroexportadoras. A mão de obra africana, ela acabou constituindo a base das principais atividades desenvolvidas em todo o período colonial. Ela foi utilizada na produção do açúcar, na criação de animais, no comércio, no transporte, na mineração, entre outras. Diversos motivos costumam ser apontados pelos historiadores para explicar o predomínio da escravização africana em relação à indígena. Alguns aspectos são: a barreira cultural. Os indígenas do sexo masculino não estavam adaptados no trabalho na lavoura, que era obrigação das mulheres indígenas. Havia, portanto, uma barreira cultural difícil de ser rompida pelo colonizador. Epidemias. Milhares de indígenas contraíram doenças ao entrar em contato com os colonizadores europeus. Doenças como varíola e gripe provocaram muitas mortes e se transformaram em epidemias. Com isso, fez com que o senhor de engenho considerasse arriscado investir tempo e capital na mão de obra indígena. O domínio de certas técnicas pelos africanos. Muitos negros eles provinham de culturas familiarizadas com a metalurgia e a criação de gado, que eram atividades úteis na empresa açucareira. Muitos africanos eles não eram mais predispostos ao cativeiro do que os índios. Portugueses e ingleses eram submetidos à vontade alheia e suas semelhanças de herança cultural com as europeias valorizavam-nos aos olhos dos europeus. Vários setores da Igreja e da Coroa opuseram a escravização dos indígenas, o que não aconteceu em relação à escravização dos africanos. A escravização dos africanos foi principalmente motivada pelos lucros gerados com tráficos negreiros montados no Brasil. A escravização do africano originou, portanto, um lucrativo tráfico de escravos entre as costas da África, a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O comércio dos indígenas capturados com os seus ganhos ficavam dentro da colônia com aqueles que se dedicavam a esse tipo de atividade. Já os lucros com o tráfico negreiro iam para a metrópole, ou seja, para os negociantes envolvidos nesse comércio e para a coroa que recebe os impostos. Para isso, a escravidão dos africanos foi incentivada, enquanto a dos indígenas foi desestimulada ou até mesmo proibida em certos lugares. Os escravos foram um elemento crucial na manufatura do açúcar. Suas condições de vida e trabalho são fundamentais para explicar a sociedade que se originou da economia açucareira da natureza. Os escravos eram mal alimentados, mal abrigados e mal vestidos. Castigo. Eram tratados de forma bem bruta. Duas formas de punição era mais comum: o açoitamento público para quem havia julgado e condenado, e o chicoteamento no calabouço, que substituiu o castigo privado. Vestuários. Os homens usavam ceroulas que ele descobriu até embaixo do joelho. Andavam sem camisas e envolviam a testa com lençol ou faixa. As mulheres tinham trajes mais completos, com saia, blusa e corpete. Os que trabalhavam no campo eram, em geral, mais mal vestidos que os senhores domésticos dos artesãos. Alimentação. Comiam tudo que lhes caísse nas mãos. Além de sua cota de comida, os escravos adulavam, mendigavam e roubavam por mais alimento. Ao sair para o campo, recebiam um pão e um copo de cachaça. Às 9 da manhã, paravam para uma refeição composta por arroz, toucinho e café. O jantar consistia em carne seca e legumes, e ao anoitecer, uma ceia de legumes cozidos, frutas, farinha de mandioca. Os escravos africanos não aceitavam a escravização e a violência direcionada a eles, de maneira passiva.
A história da escravização africana no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam, formavam quilombos, revoltavam-se, matavam os seus feitores e senhores, e etc. 2 grandes episódios de resistência escrava foram a formação do quilombo. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É o mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É o mundo negro que viemos mandar pra você. Branco, se você soubesse o valor que preto tem. Tu tomava banho de peixe, ficava preto também. Eu não te sinto minha malandragem, então foi por minha filosofia. Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia.